Meu, volta naquilo ali. As mulheres invadem o mundo nerd. Meu, eu tô cansada de ler isso. Por que eles não param de falar como se as mulheres não pertencessem ao mundo nerd desde sempre? Cara, é bizarro, porque a gente sempre gostou de séries, Star Trek, HQ, games, as mesmas coisas que os caras gostam. Meu, vamos gravar uma abdução sobre isso? Cara, fechou. Então vamos. Existe esse mito de que mulher não gosta de coisas nerds, né? E que não é lugar da gente. Mas isso acontece muitas vezes por causa da forma como a mídia representa as mulheres nos produtos nerds. E geralmente são coisas que a gente não se identifica. Ou a mulher tá ali pra ser troféu do herói, ou ela tá ali pra ser super mesquinha e destruir a trama toda, ou ela só tá lá pra ser hipersensualizada. Você acha que a Mulher Maravilha é sensual? Eu acho que aquele colã que ela usa super justo e apertado é legal, porque na hora da batalha ajuda, né? Facilita ela dar um chute ou sair correndo. Eu sempre achei mais confortável mesmo usar aquele tipo de roupa em batalha. This is the one. Tell me you're kidding. Superheroes wear costumes. The only place anyone is wearing that is trick-or-treating or as part of some kinky role-playing scenario. Mas tem também outros dois tipos de estereótipos que sempre aparecem, né? Que é aquela dama em perigo que precisa ser salva, que é a Mary Jane do Homem-Aranha, ou a vilã super sedutora que confunde a cabeça dos homens, tipo a mulher gato. Ou a mulher é forte fisicamente e vai chutar sua bunda, ou ela precisa ser salva. Não tem uma mulher que é meio forte termo, né? no meio termo. Outro estereótipo que existe é o da síndrome de Smurfette. Hello, boy. Que é quando um filme ou uma outra obra qualquer tem muitos personagens masculinos, de variados tipos, pra você se identificar, caso você seja homem, mas mulher só tem uma, que foi colocada ali no meio para as mulheres pararem de reclamar. Tipo, olha ali, olha ela ali, não reclamem, tem uma mulher pra vocês, Tá né? até de decote. E é importante lembrar que não é porque a gente tem aparecido mais, tem ganhado um pouco de voz, que as pessoas estão respeitando mais a gente. Inclusive porque grande parte do preconceito vem do meio nerd, dos homens do meio nerd, que tem meio que um clube do bolinha, em que você é bem-vinda se você concorda com eles. Froggy. Yeah, there's this girl who moved in across the street. And she came over because she wanted to play. Exatamente. Não sei se você já até passou por um quiz de aprovação, tipo, você chegar e falar, eu gosto de tal livro. Você gosta de tal livro? E aquele outro? E aquele tal? Vale R$1 milhão, tempo. Passo muito por isso, inclusive você mencionou games, e é muito difícil você ser uma mina nerd que tem um namorado. Porque as pessoas sempre associam, você é nerd por causa do seu namorado. Você joga videogame por causa dele. Quer Você assiste conquistar Star ele, Wars, né? você assiste Star Wars porque ele te mostrou, né? Rola uma coisa assim, tipo, eu não posso ser espontaneamente nerd. Sabe o que é muito irritante também? Que você estuda um assunto, se especializa naquilo, vai no podcast descobrir, participa de um vídeo, né? Fica horas ali estudando aquilo, se especializando, e aí vem nos comentários, gata, linda, musa dos nerds. Dá vontade de matar? Não, dá vontade de perguntar, você escutou o que eu tava falando, cara? Isso sempre me lembra um momento da Emma Stone, em que um jornalista, em alguma entrevista, falou, Emma, você está linda. E ela respondeu, obrigada, é isso que importa. Oh, thank you. That's all that matters. Bárbara, você que participa muito de convenções, de eventos de cosplayer, você já passou por alguma situação constrangedora, assim, que você quer contar, abrir seu coração aqui? Putz, Jalo, no ano passado, tem um recente. Eu tava na SteamCon em Paranapiacaba no ano passado. Eu tava lá com o meu figurino steampunk, tirando umas fotos com um amigo, com 2 amigos homens. E aí um cara tava passando, apontou a câmera do celular pra mim e falou, posso tirar uma foto dela pro meu amigo? Pro seu amigo. amigo. Aí eu respondi, não, e saí de perto, porque o cara tava apontando a câmera pra mim. Aí o cara viu que eu fiquei desconfortável, que meu amigo ficou desconfortável, olhou pro meu amigo e falou, peço desculpas caso você seja o namorado dela, eu não quis ofender. Pro seu amigo. É isso. É tipo, o cara pediu permissão pra ele e pediu desculpa pra ele. Porque afinal o corpo que ele tá fotografando é de quem? Não vai ser da moça, né? Por que a moça seria dona do próprio corpo? Em outra situação bizarra que eu lembrei agora de evento foi do Pânico, né, na Comic Con. Lembra que um jornalista, sei lá, repórter, lambeu uma cosplayer?
pessoas acham que a mina tá no evento lá fazendo cosplay, que o corpo dela é público. Chega pra tirar foto, chega te agarrando, não pede autorização, ou pede pro seu namorado, que nem foi o caso desse cara. Isso é muito comum, as minas estão acostumadas. Elas muitas vezes vão pro evento com outra roupa e se trocam lá, e não é porque vergonha meu cosplay é uma roupa esquisita. É porque eu não posso andar na rua assim, e às vezes nem dentro do evento você também não pode andar assim. Mas você acha que existe um pouquinho de esperança, assim? Você acha que as coisas estão mudando de fato? É aquela mudança do até que enfim, não faz mais que obrigação, né? Mas é necessário. Inclusive, o Omelete teve uma atitude exemplar, porque eles baniram o programa Pânico da Comic Con, porque é isso, não é espaço para esse tipo de piada, é um espaço para a gente se sentir à vontade. E quando esse tipo de coisa acontece, a gente não se sente bem-vinda, né? Mas até falando em Omelete também, é legal falar que eles têm o Bloco X ali com a Aline, a Natália e a Carol falando de assuntos da cultura pop. Eu acho bem bacana, assim, é bem legal, é um conteúdo bom, né? Tem muita mina produzindo conteúdo nerd legal e não só falando sobre como é ser mulher no mundo nerd. Como mas namorar uma nerd. Como namorar uma nerd, que tristeza. Não, as minas estão produzindo conteúdo muito legal. Tem a Sibila Saga, do Momentum Saga, tem o blog Minas Nerds. Tem também a Rebeca do Colan Sem Decote, a Flávia Gazi no IGN, que é uma expert em games, está fazendo agora o RPG das Minas. Enfim, tem muita mina legal produzindo conteúdo. Sigam, vejam isso, leiam. A gente vai colocar todos os links aí embaixo nos comentários para vocês acompanharem. O próprio mercado nerd passou a enxergar mais esse público feminino, né? Hoje, 47% dos consumidores de jogos virtuais são de mulheres. Na Comic Con de San Diego de 2014, 44% do público eram de mulheres. E até tem uma coisa interessante que eu sempre gosto de falar, que o Facebook da Aleph mesmo, 49% são mulheres, outros 51% são homens. Então você vê que tá tendo um equilíbrio, tá tendo uma mudança, né? Um exemplo legal disso é o que a Disney fez com Star Wars. Que no episódio 7, não só a protagonista, que é a Rey, é uma mulher, mas tem a Capitã Phasma, a Mascanata, ou seja, tem muito mais personagens femininas importantes do que tinha na saga original. Mas tem também os fãs conservadores, né, que começaram a criticar que não podia usar o termo capitã, né, porque não existe capitã. E tem também os caras falando que, se a Rey fosse um homem, isso não mudaria nada. É muito fácil falar isso quando você não tem ali ícones de representatividade, né? Não, basicamente, se você não tiver de rosa e salto falando sobre como é difícil ser mulher... Você não é uma mulher. Não vale. Pra quê, então? Pra quê que você é mulher? Pra quê que você é homem, né, cara? Mas os fãs conservadores estão pra todo lado. Star Trek é um exemplo disso, porque Star Trek nas séries originais, embora ele tenha sido muito inovador pra época, ainda era bastante machista. A maioria das mulheres na série estão lá pra ser salvas pelo Kirk, pra ser abraçadas pelo Kirk, né? sem nenhuma intimidade prévia. Mas quando você fala disso, as pessoas querem tacar pedra. Por quê? Porque elas pegam muitas obras, faz isso com Star Trek, faz isso com Asimov, isso aqui é muito bom, então eu vou pôr num pedestal. E não vou criticar nunca, né? Jamais, isso aqui é sagrado. E não é assim, tipo, eu sou muito fã de Star Trek, eu amo Star Trek, mas a gente tem que reconhecer, assim como a gente reconhece quando as coisas melhoram. Por exemplo, Star Trek Voyager é muito melhor em representatividade feminina. Tem a Capitã Janeway e tem a engenheira B'Elanna Torres, que é a minha personagem favorita da série. E é genial, sabe? Tem vários tipos de mulheres, você pode se identificar, elas não são muito babacas, entendeu? São personagens com consistência. As coisas mudam, inclusive nas séries. E não só as séries clássicas, né? As séries contemporâneas estão chegando com tudo em representatividade feminina. Então você pega ali Jogos Vorazes, que tem a Katniss, a Furiosa do Mad Max. Mas isso é muito porque tá tendo muita mulher produzindo esses conteúdos. A Jessica Jones é dirigida pela Melissa Rosenberg e tem o filme novo da Mulher Maravilha, que vai sair com a diretora do The Killing, que é a Patty Jenkins. Embora no mercado literário tenha mais espaço para homens, as mulheres sempre estiveram presentes, né? Então você tem ali muitas autoras maravilhosas. Tem a Anne Leckie, que a gente vai lançar um livro dela agora esse ano. Tem outras autoras muito legais, tem a Doris Lessing, a Margaret Atwood, a Octavia Butler. E é legal sempre lembrar que praticamente a criadora da ficção científica foi uma mulher, que foi a Mary Shelley. Exatamente. A Aleph mesmo tem um exemplo de como o mercado desfavorece as mulheres, que é o livro da Ursula Le Guin, que a gente publicou, A Mão Esquerda da Escuridão. A tiragem inicial dele era de 2.000 exemplares, levou o quê? Uns 5, 6 anos para vender. Levou acho mais de 5 anos mesmo para vender tudo. Isso normalmente é considerado um fracasso editorial. Mas aí a Aleph reeditou o livro, insistiu na Úrsula, e o fato é que agora as coisas mudaram e ela vende de verdade. E a Úrsula até era a nossa carta na manga, né? Quando as pessoas reclamavam, falavam, olha, vocês não publicam livro de mulher, a gente falava, o quê? Olha aqui A Mão Esquerda da Escuridão.
Saque sua última carta patética e terminarei com isso, Yugi. O baralho do meu avô não tem nenhuma carta patética, Kaiba. O que ele contém... Mas a gente sabe que só isso não é suficiente, né? Então a gente começou a olhar mais para esse lado de uns tempos pra cá. Sim, a gente está olhando mais, mas a questão é que demora para publicar o livro, porque não é a gente decide mudar hoje E mês amanhã que vem já tá na livraria. Mês que vem já tem os livros. Os livros demoram muito para ser produzidos e demora também para você fazer toda uma burocracia, contratar os direitos de publicar aquele livro. Então esse ano a gente ainda está trazendo algumas, mas vai ter mais depois. O que tem esse ano? Tem a Ace Crispin, que escreveu O Portal do Tempo, que é de Star Trek, e a trilogia Han Solo, de Star Wars, entre outros que ela publicou e a gente ainda não vai trazer. Tem também a Anne Leck, né, que vem com Justiça Ancilar. Ancilar. Eu sempre falo errado, mas eu vou chegar lá e falar certo. Tem a Christie Golden, que escreveu Dark Disciple, de Star Wars, e vai ter mais Úrsula também, porque a gente não desiste da Úrsula. Tem os Despossuídos no segundo semestre, né, que é um livro muito pedido dela, a gente vai lançar. É isso. E vocês, meninas, a gente sabe que nem todo homem é machista ou é escroto, mas quase todas as minas nerds ou todas as minas nerds já sofreram alguma coisa. Então, se vocês quiserem contar histórias suas pra gente, a gente quer saber, conta aqui nos comentários. E também ajude a gente nos comentários, né? Porque a gente sabe que vai rolar muito comentário bizarro. Se vocês puderem nos ajudar a comentar ali também, a participar da discussão, a gente agradece. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um joinha aqui e de se inscrever no canal para ver nossos outros vídeos. Valeu! É muito irritante que às vezes você se estuda... 51% são homens, tá? Bem equilibrado, né? Uhum. Tá mesmo. Tá mesmo. Nossa, incrível. A gente não acabou de falar de Jogos Vorazes. A gente não falou da Cat? Não, tinha no roteiro, mas acho que a gente não falou. Então tá, então vai, volta. A Supergirl, Por que eu esqueço? A Furiosa. A Furiosa no Mad... Madman! A Furiosa do Mad... Eu não consigo falar! Esquerda da Escuridão, que é um urso da Úrsula.